Fala, investidores, beleza? Bora para mais um vídeo. Hoje vamos falar aí sobre a Unifique, é uma small cap. Eu acredito que, na minha opinião, é uma das melhores small caps, se não a melhor small cap para 2024. Beleza? Então, bora pro vídeo. Vamos lá, investidores, dividindo a tela aqui com vocês. Então, a Unifique é uma empresa do setor de telecomunicações e a Unifique ela é do setor de telecomunicações e atua como provedora de serviço de banda larga e telefonia fixa, tá? Ela está consolidada nos estados de Santa Catarina e do Paraná, tá? Segundo a matéria aqui, ó, é a maior provedora independente de fibra ótica da região sul do país. Então, a companhia cobre mais de 1 milhão de residências e possui mais de 18 mil quilômetros de rede de fibra ótica. A Unifique ela totalizou mais de 318 mil acessos em mais de 120 municípios de Santa Catarina e do Paraná, e ela tem aí um projeto de expansão para o Rio Grande do Sul, onde ela adquiriu uma operação com mais de 31 mil acessos em 16 cidades. O preço do IPO dela, então, quando ela entrou na Bolsa de Valores em 2021, o preço que foi fechado foi de R$ 8,60 em cada ação, tá? O que é um IPO? Então, a sigla IPO, ela significa Oferta Pública Inicial de Ações, tá? Initial Public Offering, ou Oferta Pública Inicial. Ela se torna, então, uma companhia de capital aberto na Bolsa de Valores com os papéis sendo negociados no pregão. E aí, o que eu fiz de análise aqui? O valor do IPO dela foi de R$ 8,60, certo? O valor atual da ação está em R$ 3,75 a R$ 3,80, tá? Então, essa desvalorização, se eu colocar R$ 8,60 por R$ 3,80, ela desvalorizou quase 56%, tá? E para ela chegar novamente em 8,60, ela precisa se valorizar 126%. Ou seja, ela está hoje 3,80, para ela chegar de novo a 8,60, ela precisa de uma valorização de quase 130%. Então tá aqui, ó, o gráfico dela. Então, de 2021, que foi quando ela abriu capital, para agora, você pode reparar que ela está nos menores patamares de preço. Então, eu acho muito interessante comprar uma empresa nesses pontos aqui, que são os pontos que ela está sendo negociada em tese desde que ela entrou na bolsa. Esses são os menores valores. Pode ser que continue caindo, mas eu acredito que aqui já é meio que ali o limite dela, enfim, é onde ela mais sofreu questão de oscilação. Eu acredito que seja esse ponto aqui e eu posso justificar mais para frente para vocês. Então, aqui vamos avaliar um pouco de alguns indicadores fundamentalistas da empresa, mas lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de ativo financeiro, embora eu tenha comprado 200 ações da Unifique, coloquei a Unifique na minha carteira de ações, comprei 2 lotes padrões para iniciar, mas lembrando que isso não é recomendação de compra, é o que eu estou fazendo comigo. Então vamos lá. Dividend yield, desde que ela entrou na bolsa, o dividend yield dela é crescente. Então, o primeiro ano pagou 1,26%, segundo ano 2,16% e agora o quarto ano 4,07%. Ou seja, ela dobrou os dividendos a cada ano. Então, o primeiro ano, no segundo ano foi quase o dobro do primeiro e agora no terceiro ano quase o dobro do segundo ano. Beleza? Então, os dividendos dela estão crescendo. E o preço sobre lucro está caindo, ou seja, o que demorava 29 anos, quase 30 anos ali, quando ela entrou na bolsa, para poder ter o retorno de volta, caiu para 10 vezes
e agora está 10,71 no menor patamar ali. Ou seja, se a empresa continuar com o lucro da forma que está, em cerca de 11 anos, entre 10 a 11 anos, a empresa, eu conseguiria novamente o valor de volta através de dividendos, através, enfim. 11 anos para poder fechar a conta do que eu estou investindo hoje na empresa. Preço sobre valor patrimonial também é o menor, então como ela abriu o IPO a 8,60 e aí o preço meio que despencou, o preço sobre valor patrimonial dela começou em 2,5 vezes o valor do valor do patrimônio, tá? E aí ela caiu para 1,42 e agora está em 1,27 o preço sobre valor patrimonial, ou seja, está quase, eu acho um nível bem baixo quando o PVP está em 1,27. Tem muita empresa aí na bolsa que tem um PVP de 2, 3, então 1,27 eu acho que é um valor bem baixo. Dívida líquida sobre EBITDA. É uma empresa que ela está com a dívida líquida negativa. O que isso significa? Que ela tem mais caixa do que despesa. Então, se ela pagar todas as contas dela e ficar no 0 a 0, se ela pegar o caixa que ela tem e pagar todas as despesas, ela continua com um lucro, ela continua com valor positivo. E é por isso que está negativo ali a dívida líquida, a dívida da empresa, ela é negativa porque o saldo, o caixa que ela tem é maior do que a dívida. E uma coisa que eu sempre olho, não tem como não olhar, é referente ao lucro líquido. Então é uma empresa que vem crescendo desde que entrou na bolsa ou desde antes da bolsa. É uma empresa que vem crescendo o seu lucro líquido ano após ano. Então é uma empresa de crescimento, tá? Acredito que todas as small caps praticamente são empresas de crescimento. E aí vamos avaliando aqui alguns dados do site Fundamentos. Então o PL lá 10,63, PVP 1,26, tá? E lucro líquido, se você olhar aqui embaixo, lucro líquido nos últimos 12 meses, 128 milhões, e lucro líquido nos últimos 3 meses, quase 41 milhões de reais. A empresa teve. Uma empresa que tem um patrimônio líquido de 1 bilhão e 80 milhões de reais, tá? E hoje o valor de mercado, por isso que até justifica esse PVP de 1,26, porque se ela é 1 bilhão de reais, 1,1, vamos arredondar, de patrimônio, está sendo negociada a 1,3, então 1,35, então é por isso que o PVP dela é de 1,26. Se ela tivesse um patrimônio líquido de 1 bilhão e o valor de mercado dela fosse de 1 bilhão, o PVP seria de 1. Tá? Então é mais para vocês entenderem qual que é a lógica do preço sobre valor patrimonial. Um outro dado interessante aqui é o número de ações. Ela tem hoje sendo negociada no mercado 362 milhões e 50 mil ações. E aqui, como ela é uma empresa do setor de internet, fibra ótica, e é a maior na Regional Sul, segundo a ANEEL, eu vou comparar ela com os maiores players do mercado aí, e aí eu deixei aí aqui marcado alguns dados que eu achei interessante, tá? Vou comparar ela com quais empresas? Com a TIM e com a Vivo. Óbvio que a TIM e a Vivo também tem a questão do chip de celular, chip telefonia, elas também são fortes nisso. Mas quando a gente fala de Vivo e de TIM, a gente também está falando de banda larga, tá? Então eu estou comparando ali, tentando comparar elas. Não vou comparar com o Oi, que o Oi é uma empresa que não sei nem se ainda está de recuperação judicial, não quero comparar com o Oi, então eu vou comparar com os maiores players, que são a empresa TIM e a empresa Vivo, tá? Então o PL, preço sobre lucro, da FIC ou da Unifique, tem um PL menor do que as duas, a TIM e a Vivo tem quase o dobro do PL de FIC. O preço sobre valor patrimonial também é mais alto, tá? Da empresa TIM está 1,73, da empresa Vivo 1,3 e da FIC 1,26.
Da FIC e da Vivo estão mais ou menos ali elas por elas, mas da TIM está um pouquinho mais salgada, o preço do valor patrimonial, ou seja, ela está sendo negociada a múltiplos mais altos. Dividend yield, pegando esse ano de 2023, ambas foram ali muito próximas, tá? Então a FIC pagou 4% de dividend yield, a TIM 4,5%, 4,5% e a Vivo 4,8%, tá? Arredondando aí a conta. Porém, o histórico de pagamentos de dividendo da TIM e da Vivo são muito maiores do que a FIC, até porque historicamente a FIC entrou em 2021, então comparar a TIM e a Vivo, o histórico, é óbvio que das outras duas provavelmente seria maior, porque elas têm mais tempo de mercado, teve períodos de tempo que elas pagaram 11%, 8% de dividend yield, sendo que a FIC entrou praticamente agora na bolsa e o dividendo, esse de 4,1 é o maior dividendo que ela pagou até então. Beleza? Margem EBITDA. Então, você pode ver que a FIC também tem margens maiores, ou seja, ela consegue rentabilizar mais, então ela tem margem maior, margem EBITDA e margem líquida também. Então, é quase o dobro, inclusive, quase o dobro não, vai, uns 80% aí mais do que das concorrentes, 50% a mais do que a TIM e acho que uns 80%, 70%, 80% a mais do que a Vivo em margem líquida, ou seja, a FIC consegue rentabilizar mais do que essas outras duas empresas. Indicadores também de rentabilidade, ROIC é maior do que dessas concorrentes e o ROI também é maior do que esses concorrentes, tá? Que seria a TIM e a Vivo. E uma coisa bem interessante aqui, para vocês entenderem o tamanho da FIC comparada com a TIM ou comparada com a Vivo, estamos falando aí de uma empresa que tem um valor de mercado de 1 bilhão, 1 bilhão e 100, né? Que é esse patrimônio líquido aqui, ó, 1 bilhão e 100 de patrimônio. A empresa TIM, ela tem 25 vezes mais patrimônio do que a FIC, tá? Então ela é 25 vezes maior, é uma empresa 25 vezes maior. E a Vivo é uma empresa 70 vezes maior, tá? Isso é ruim? Na minha avaliação, não. Por quê? Eu estou comprando uma empresa pequena que ela tende a crescer muito mais, tá? No decorrer dos próximos 5, 10 anos. Não estou comprando FIC hoje especulando para vender daqui a um mês. Então, se eu passar os próximos 5 anos, 10 anos com a FIC, a possibilidade da FIC dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, quadruplicar de tamanho é muito maior do que a Vivo fazer isso ou do que a TIM fazer isso. Eu acredito que seja muito mais fácil a FIC ganhar muito mais valor de mercado do que a TIM e a Vivo, tá? Então é muito mais fácil de expandir, muito mais fácil de dobrar a empresa de tamanho, tá? Então eu acredito que é uma empresa que aí todos os indicadores que eu estou avaliando, eu só vejo indicador positivo, não estou vendo nenhum indicador negativo para a FIC. Isso pode ser até que seja um pouco ruim, porque eu não consigo ver defeitos na empresa no curto prazo, mas tudo indica de que é uma empresa muito sólida, que paga bons dividendos, mesmo sendo empresa de crescimento. Então, eu vejo muito valor nessa empresa. O que eu acredito que tenha sido os motivos da queda, tá? Não quer dizer que tenha sido isso de fato, mas olhando histórico de dividendo, olhando lucro da empresa, olhando todos os motivos, eu não vejo nenhum outro motivo da empresa ter caído, senão a taxa de juros alta. Mas mesmo com a taxa de juros alta no país, o que faz com que as empresas privadas sofram para poder pegar um empréstimo ou não consigam crescer porque não tem capital nessa empresa sendo investido, a taxa de juros alta atrapalha as empresas privadas. Então, o motivo da queda no preço, eu acredito, fazendo uma avaliação aqui por cima, que é por conta da taxa de juros que está alta. A partir do momento que a taxa de juros cair, a empresa tende a se valorizar no mercado, tá? Então, small caps, elas tendem a sofrer mais que grandes blue chips da bolsa, grandes empresas, tá?
Historicamente, quando a taxa de juros cai, as small caps se valorizam mais do que as empresas que já são gigantes. Quanto mais tempo a ação continuar com o preço descolado e descontado, eu consigo comprar mais ações. Isso é positivo para mim na minha avaliação. Então, se a empresa continuar com esses preços baixos de 3,80, a mínima dela em 52 semanas foi 2,80, se ela continuar nesse patamar de preço, eu vou conseguir comprar muito mais ações, tá? Eu consigo continuar aportando ali todo mês comprando 100 ações dela, por exemplo, tá? Não quer dizer que eu vou comprar só ações da Unifique. A gente nunca pode botar todos os ovos numa única cesta, tá? Mas quanto mais tempo ela ficar nesses patamares de preço baixo, eu consigo aumentar minha posição. Hoje eu estou com 200 ações, amanhã eu posso estar com 300, 400, daqui a um ano eu posso estar com 1000 ações da Unifique. E para mim, se ela manter essa eficiência e esses lucros, continuar crescendo, não faz sentido para mim vender, faz sentido para mim continuar comprando mais. E para mim, se ela continuar crescendo e o preço caindo, para mim é ótimo, eu continuo comprando mais e aumentando minha posição na empresa, tá? Se a ação decolar, eu posso vender parte das ações e realizar parte do meu lucro. Se a ação decolar muito, mas se a ação decolar muito e eu ver que de fato a empresa está crescendo muito, eu vou manter, eu vou segurar. Se a ação decolar muito e eu ver que o lucro líquido dela se estabilizar, para mim faz sentido vender um pouco. Beleza? E se a ação cair para patamares mais baratos, eu consigo comprar mais. Tá? Obviamente, sempre observando os fundamentos. Se os fundamentos não mudaram, como por exemplo, se a empresa ela passou a ter um prejuízo, aí eu tenho que avaliar um pouco mais a fundo aquele prejuízo, etc. Enfim, governança, ou se, sei lá, envolveu com alguma coisa de, sei lá, maracutaia, enfim, aí eu tenho que avaliar se isso acontecer futuramente, espero que não aconteça. Beleza? E se a ação não decolar, manter os bons fundamentos, eu continuo comprando ela. Beleza? Naturalmente, os dividendos vão ficar mais atrativos se a empresa continuar crescendo o lucro líquido. Então, se o lucro líquido da empresa continuar crescendo, se ela manter o payout no mesmo nível de pagamento, então, sei lá, se a gente está falando aí se ela hoje fatura 150 milhões no ano e paga um payout de 50%, eu vou ganhar lá X valor por ação, certo? Se a empresa dobrar o valor do lucro líquido, então, se ela passar de um lucro líquido de 150 milhões para um lucro líquido de 300 milhões, por exemplo, e manter o payout de 50%, o que vai acontecer? Eu vou receber o dobro do dividendo, porque a empresa dobrou o lucro, certo? E aí, naturalmente, a ação vai ficar mais atrativa porque o dividend yield vai passar lá de 4%, por exemplo, para 8%. Ou se ela triplicar o lucro, então ela vai passar de 4% para 12% de pagamento de dividendo, se ela manter o payout. Então, ela aumentando com o dividend yield acima de 10, por exemplo, aí eu acredito que o mercado vai enxergar valor nela e vai querer comprar ela, e aí automaticamente o preço da ação tende a decolar, tá? Mas, enfim, estou só mesmo dando hipóteses aqui do que pode acontecer com a empresa. Beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, não deixa de deixar seu like aí, se é uma boa notícia para você. Aqui a gente só fala sobre investimento, só fala sobre renda variável, bolsa de valores, renda fixa, enfim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal e se você achou interessante, pode até inclusive compartilhar aí para algum amigo que também invista na Unifique. Beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!